Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos nos colocar na presença de Deus nesse momento, nos retirando um pouco para essa montanha, para esse monte sagrado. E reconhecendo a presença de Deus na nossa vida, nós também queremos, nessa última sexta-feira da Quaresma, porque no próximo domingo já inicia a Semana Santa, queremos nos colocar diante de Deus e pedir a sua presença, pedir a sua misericórdia para com cada um de nós. Queremos também trazer presente todas as pessoas que amamos, todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos rezar por Alex Mota Gil, pelo João Batista Barbosa, pela Keila Jubiele, pelo Natanael, a Solange, pela Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, pela Meire Corrêa Lacerda, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Simone Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Gomes, Solange Oliveira Gomes, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e toda a sua família. Também rezar pela Tereza e Ricele Bezerra, Rita de Cássia Santo, Elaine Carvalho Barros, Dona Albertina Veloso, que pegou Covid, né, e que está internada. Então vamos rezar pela Dona Albertina, também rezando pelos seus familiares. Vamos também trazer presente o Suber e Pérola, Maria Rita, Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa, Hércules Barro Leite Araújo e Davi Lucas. Rezar também pelas famílias, né, dessas crianças e desses adolescentes. Rezando também por todas as vítimas da pandemia, todas as vítimas da guerra, por todas as pessoas desempregadas, todas as pessoas que estão com depressão, e trazer presente, colocar no colo de Deus, mais uma vez, todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia e abrir no Evangelho da liturgia de hoje, João 10, do versículo 31 ao 42. Ouvi, irmão, ouvi, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. As autoridades dos judeus pegaram pedra outra vez para apedrejar Jesus. Então Jesus disse: por ordem do meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de vocês. Por qual delas vocês me querem apedrejar? As autoridades dos judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa de boas obras, e sim por causa de uma blasfêmia. Tu és apenas um homem e te fazes passar por Deus. Jesus disse: por acaso não é na lei de vocês que está escrito: eu disse, vocês são deuses? Ninguém pode anular a escritura. Ora, a lei chama de deuses as pessoas para as quais a palavra de Deus foi dirigida. O Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Por que vocês me acusam de blasfêmia, se eu digo que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu as faço, mesmo que vocês não queiram acreditar em mim, acreditem pelo menos em minhas obras. Assim vocês conhecerão de uma vez por todas que o Pai está presente em mim e eu no Pai. Eles tentaram outra vez prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus atravessou de novo o Rio Jordão e foi para o lugar onde antes João ficava batizando, e aí ficou.
muitos foram ao seu encontro e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E aí muitos acreditaram em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Aqui continua uma tensão muito grande entre Jesus e as autoridades dos judeus. A liberdade com que Jesus falava, né, e agia provocava nos inimigos uma raiva muito grande a ponto de quererem jogar pedra em Jesus. E tudo isso porque, como diz o final do Evangelho, no último versículo do Evangelho de hoje, diz assim: muitos acreditaram em Jesus. E certamente isso provocava uma raiva, uma inveja nas autoridades, porque eles não tinham esse carinho das pessoas, né? Eles não tinham esse carinho das pessoas. E por isso eles não gostavam muito de Jesus. E aqui eles vão discutir com Jesus, trazendo presente também a lei, né? Trazendo presente a lei, e essa lei que tinha, né, que está, sobretudo a lei, né, do que se alguém blasfemasse contra Deus, essa pessoa seria apedrejada. Essa pessoa seria apedrejada. Então, Jesus vai, né, nesse diálogo com essas autoridades, Jesus vai dizer assim, ó: por ordem do meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de vocês. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Né? Por qual? Se eu fiz tanta coisa boa, por que vocês querem mesmo me apedrejar? E aí as autoridades vai responder, vão dizer, né, para Jesus: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, né? Mas sim por causa de uma blasfêmia. Tu és apenas um homem e te fazes passar por Deus. Essa a dificuldade, né? A dificuldade que as autoridades têm de aceitar Jesus como filho de Deus, né? Como o Messias enviado do Pai. E é interessante que Jesus vai rebater também usando a palavra, usando as escrituras. Quando ele diz assim, ó: por acaso não é na lei de vocês que está escrito, vocês são deuses? Aí Jesus vai usar o Salmo 82. Ele vai usar o Salmo 82, o versículo 6, que diz assim: vocês são deuses e filho do Altíssimo. Vocês são deuses e filho do Altíssimo. E aqui Jesus vai dizer assim: olha, ninguém pode anular a escritura. Se está escrito lá que vocês são deuses, filho do Altíssimo, nós não podemos anular isso, né? Aí Jesus continua, né? A lei chama de Deus as pessoas para as quais a palavra de Deus foi enviada. E Jesus é o próprio enviado de Deus. Então, se as pessoas, se a lei chama de Deus as pessoas para as quais a palavra de Deus foi enviada, imagine Jesus, que ele foi o enviado do Pai. E ele mesmo diz: o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Por que vocês me acusam de blasfêmia se eu digo que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Então, se eu não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu as faço, mesmo que vocês não acreditem em mim, acredite pelo menos nas minhas obras, né? Porque Jesus já tinha feito tantos milagres, já tinha salvado tantas vidas, e no entanto eles ainda continuam sem acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Às vezes, meu irmão, minha irmã, às vezes também nós temos essa dificuldade, né? De acreditar, também temos essa dificuldade de acreditarmos que Jesus se manifesta nos nos pequenos acontecimentos, nas pequenas coisas, naquilo que acontece no nosso dia a dia. Nós também temos essa dificuldade, assim como tinham as autoridades dos judeus, né? Assim como eles conheciam muito bem a palavra,
Eles conheciam de cor, né, a todas a Escritura, mas eles tinham dificuldade de acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, eles tinham uma cabeça dura, um coração duro, um coração de pedra, né? Porque Jesus já tinha dado tantos sinais que eles já deviam ter acreditado, já deveriam ter acreditado em Jesus. Assim como o povo, olha, olha o que o povo dizia. João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade, né? E aí o texto termina dizendo, e aí muitos acreditaram nele, sobretudo os mais pobres, sobretudo aqueles que eram excluídos da sociedade, esses acreditavam em Jesus, porque o texto vai dizer assim, ó, Jesus atravessou de novo o Rio Jordão e foi para outro lugar. Portanto, ele vai agora ir para um outro lugar e lá esse povo, lá o povo mais simples, aqueles que eram considerados pagãos, né? Aqueles que eram considerados é, excluídos, né? Mesmo, né? Da lei, excluídos do templo, né? Da religião, esses acreditam em Jesus. Muitos acreditaram em Jesus. Então, o Evangelho de hoje nos convida, meu irmão e minha irmã, a acreditarmos mais, né, em Jesus, sobretudo esse Jesus que vem através que vem na simplicidade, né? Não esse Jesus que muitas vezes a própria religião apresenta para nós. Um Jesus que está nas alturas, que não desce em momento algum, né? E às vezes um Jesus inalcançável, né? Longe, distante, e que só alguns podem chegar perto dele, né? Só alguns privilegiados podem chegar perto de Jesus. E aí Jesus vem dizer através da sua palavra que é o contrário, né? Todas as pessoas simples que se abrem para escutá-lo, essas pessoas têm acesso a Jesus. Podem chegar perto a hora que quiser de Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, nesse momento de oração, nessa sexta-feira da Quaresma, vamos continuar rezando e pedindo a Deus que Ele aumente sempre a nossa fé, né? E que a gente não use a lei para legitimar, né, a acusação, assim como fez as autoridades dos judeus. Que a gente não use a lei para excluir as pessoas, né? Mas que a lei seja para colocar as pessoas em liberdade, não na escravidão, não na exclusão. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.